finalmente perdi a paciência depois que o filho da minha irmã empurrou minha filha e a escarneceu, e ela apenas ficou lá, rindo, sem dizer uma palavra, enquanto eu dizia, a partir de hoje, cuidem da própria vida, e saí. Aquela noite, cancelei tudo que vinha pagando por ela, tomei de volta o carro que estava no meu nome e cobrei cada centavo que ela me devia. Olá, Reddit. Meu sobrinho de 14 anos humilhou minha filha, e minha irmã apenas assistia, rindo, enquanto meus pais não disseram uma palavra. Foi então que finalmente explodi e dei a todos uma dura lição de realidade. Meu nome é Parker, tenho 38 anos, e nos últimos 7 anos fui o salvador da minha família, o tipo de irmão que recebe ligações de emergência às 23 horas e é esperado que apareça imediatamente. Sou administrador de sistemas de rede em um hospital regional. Trabalho sem glamour, mas que paga decentemente as contas. Estou lá há 14 anos, comecei no Help Desk e agora lidero uma equipe de 6 pessoas. Meu trabalho é manter servidores funcionando, gerenciar protocolos de segurança e, de vez em quando, explicar aos médicos por que não podem usar a 123 como senha de login. Não é glamouroso, mas paga a hipoteca da nossa pequena casa de 3 quartos nos subúrbios, uma casa que minha esposa Eva e eu economizamos durante 8 anos, vivendo com arroz e feijão 2 vezes por semana. Eva e eu temos uma filha de 10 anos, Trixie, uma menina que prefere ler a assistir TV, que organiza sua estante por gênero e autor, que faz perguntas sobre tudo e realmente escuta as respostas. Moramos a cerca de 40 minutos da casa dos meus pais, longe o suficiente para termos nossa própria vida, mas perto o suficiente para que minha irmã Ethel ainda espere que eu apareça sempre que ela estalar os dedos. Ethel tem 34 anos, 4 a menos que eu, mas de alguma forma passou a vida adulta inteira convencida de que o mundo lhe devia algo. Ela tem o dom de transformar qualquer situação para que tudo gire ao redor dela, manipulando conversas até se colocar como vítima ou heroína, dependendo de quem ela quer angariar mais simpatia. Casou jovem, o casamento não durou, e ela ficou com o filho, Brian, que hoje tem 14 anos e é basicamente uma versão menor e mais maldosa da mãe, com controle de impulsos ainda pior. Ethel dirige um BMW X3 branco, pelo menos, é o que ela mostra nas redes sociais, sempre com legenda sobre se mimar porque merece, sem mencionar que os pagamentos do carro vêm de uma conta que eu abri há 4 anos, quando ela me ligou chorando, dizendo que o crédito estava arruinado e que precisava de transporte confiável para levar Brian à escola e ir ao trabalho. Eu coassinei o contrato e passei a arcar com os pagamentos quando ela perdeu os 3 primeiros, evitando que meu crédito fosse prejudicado. Ethel não é burra, na verdade é bastante esperta, ela sabe exatamente o que está fazendo quando pede ajuda, sabe como enquadrar a situação para que você se sinta culpado por dizer não, faz promessas sem intenção de cumprir e consegue te fazer parecer o vilão quando você finalmente percebe o truque. Meus pais a idolatram, sempre idolatraram. Ela foi a bebê da família, a menina depois de 3 meninos, a que ganhou o quarto de princesa, a festa de 16 anos e lágrimas no casamento, enquanto eu recebi apenas um aperto de mão na minha formatura e um cartão com $20. Quando Ethel anunciou a gravidez aos 19 anos, meus pais organizaram um chá de bebê mais caro que meu próprio casamento. Quando fui promovido a administrador sênior no ano passado, minha mãe perguntou se isso significava que eu poderia ajudar Ethel com o seguro do carro. É assim que funciona na minha família, Ethel pega, eu dou, e todos fingem que isso é normal. Há 7 anos, ela me ligou após o divórcio, um desastre humano, ou pelo menos parecia, dizendo que precisava de ajuda para se reerguer até colocar a vida nos trilhos. Eu acreditei, e esse foi meu primeiro erro. Comecei com pequenas ajudas, cobri algumas contas de luz, auxiliei nas compras, paguei materiais escolares de Brian. Depois, os pedidos ficaram maiores. Queria um apartamento melhor, precisava que eu coassinasse, queria voltar a estudar para a licença imobiliária, precisava que eu custeasse o curso, precisava de um carro, pedi que eu ajudasse com a entrada. Ela sabia exatamente quando fazer esses pedidos, sempre logo após algo bom acontecer comigo. Cada vez prometia que pagaria, e eu não sou completamente idiota. Então, após o primeiro ano, passei a exigir que assinasse notas promissórias, documentos legais, contratos de empréstimo com termos de pagamento, juros e testemunhas, para me proteger. Meu amigo Anton, que é paralegal, dizia que os papéis eram sólidos, mas que cobrar seria um pesadelo se Ethel decidisse contestar. Eu acreditava que não contestaria, era família, ela pagaria eventualmente. Tentei falar sobre reembolso depois de 3 anos, Ethel explodiu em lágrimas, me acusou de não confiar nela e não me falou por 2 semanas.
Minha mãe ligou dizendo que eu a havia magoado. Pedi desculpas, continuei pagando e nunca mais toquei no assunto. Ao longo de 7 anos, dei a Ethel $47.000 em assistência direta, além de outros 31.000 documentados em empréstimos com contratos assinados. Ao longo dos anos, eu paguei $23.000 em parcelas de um carro registrado no nome dela, gastei $18.000 na mensalidade da escola particular do Brian porque Ethel insistia que as escolas públicas do bairro eram perigosas, e ainda cobri seguros, contas de serviços, tratamentos dentários, um laptop, móveis e cerca de uma dúzia de emergências, que sempre apareciam justamente antes dela postar fotos em restaurantes caros. No total, o prejuízo foi de aproximadamente $119.000 ao longo de 7 anos, e uma noite, pela primeira vez, sentei e calculei tudo, fiz uma planilha como nerd profissional que sou, conferi 3 vezes porque não acreditava nos números das 2 primeiras vezes. Era muito dinheiro, fundos de faculdade, economias para aposentadoria, férias que nunca tiramos, e era a reforma da cozinha que Eva queria, o novo telhado que precisávamos, o segundo carro confiável que continuávamos adiando, o fundo de emergência que nunca ficou completo, a conta universitária da Trixie que deveria ser o dobro do que era naquele momento. Enquanto isso, Ethel postava stories no Instagram sobre se mimar porque a merecia. Eu nunca disse nada, nunca a confrontei, apenas continuava fazendo as transferências, dizendo a mim mesmo que era temporário. E o que eu recebi em troca? Nenhum centavo de reembolso, nenhuma gratidão genuína. Jantares de domingo em que meus pais falavam sobre a carreira de Ethel no mercado imobiliário decolar, enquanto eu sabia que havia financiado sua licença, seu material de marketing e os 3 primeiros meses de taxas de escritório. Eu via Brian olhando para minha filha como se ela fosse inferior a ele. Até que chegou aquele jantar de domingo que mudou tudo. Todos os domingos, meus pais organizam um jantar em casa, tradição desde que eu era criança, com minha mãe cozinhando e meu pai assumindo o posto de senhor da mesa, esperando que todos apareçam e desempenhem seus papéis. Naquele domingo, Eva não pôde ir, a mãe dela estava na cidade e precisava de ajuda com consultas médicas, então fui sozinho com Trixie, dirigindo até a casa dos meus pais, chegando exatamente na hora marcada. Ethel e Brian já estavam sentados, ela mexia no celular, quase sem levantar os olhos, e Brian jogava algum game com o volume no máximo, efeitos sonoros invadindo a sala de jantar. Minha mãe tinha preparado seu famoso mac and cheese de forno, aquele que só faz em ocasiões especiais, e arrumado a mesa com os pratos mais bonitos. Percebi imediatamente que havia apenas 4 lugares à mesa principal. Trixie e eu fomos direcionados à mesinha lateral perto da cozinha, como um pensamento tardio, e senti meu maxilar se apertar, mas não disse nada. Trixie nem pareceu notar, pegou seu livro, um romance de fantasia que lia pela 3ª vez, e se acomodou na cadeira, absorvendo-se completamente na história. Minha mãe veio até nós, ajeitou a toalha, comentou sobre como a mesa principal estava cheia e como era aconchegante assentar ali, como se fossemos convidados na festa de outra pessoa, e não família de verdade. O jantar começou normalmente. Meu pai contava histórias dos amigos do golfe, minha mãe perguntava sobre Brian, a escola e os amigos, se ele queria mais da caçarola, enquanto Ethel falava sobre seu último negócio imobiliário, um condomínio que alegava fechar na semana seguinte, com números exagerados e detalhes que não batiam. Eu fiquei quieto, comendo, assistindo Trixie ler, contando os minutos até podermos sair. Então Brian se entediou. Levantou-se da mesa, caminhou até onde Trixie estava sentada e arrancou o livro de suas mãos, segurando-o como um troféu. Que porcaria de criança é essa? Dragões e princesas, tem 5 anos? O rosto da Trixie ficou vermelho, ela tentou pegar o livro, mas Brian a empurrou com força, derrubando-a na cadeira, e segurou o livro ainda mais alto, rindo, antes de jogá-lo no chão e pisar nele, esmagando a capa com o tênis. Eu estava de pé antes mesmo de perceber que me movia. Levanta isso agora. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Brian me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça, e ele não estava acostumado a ouvir a não. É só um livro, relaxa, tio Parker. Levanta. Finalmente, Ethel olhou para cima do celular, sua expressão mudando de entediada para irritada. Parker, calma. Ele só está brincando. Ele arruinou o livro da minha filha e vai pegar e se desculpar. Brian cruzou os braços, imóvel. Então olhou para Trixie e disse a frase que mudou tudo: por que você se importa? Ela é pobre. Mamãe diz que sua família não importa. Curta, desprezível.
A sala ficou em silêncio absoluto. Olhei para Ethel, ela sorria, realmente sorria, como se o filho tivesse acabado de soltar uma piadinha ensaiada. Meus pais de repente descobriram o fascínio da toalha da mesa. Ninguém disse uma palavra. Algo em mim quebrou. Anos de engolir a raiva, ser pisoteado, doar e doar sem receber nada em troca. Tudo me atingiu de uma vez. Sério isso agora? Minha voz saiu alta, mais do que eu queria. Seu filho acabou de dizer à minha filha que ela não importa e você está aí sorrindo? Ethel revirou os olhos. Poxa, Parker, se acalma. Crianças falam coisas, ele aprendeu em algum lugar. Apontei para ela. Ela riu. Não tente fazer isso sobre mim só porque não consegue lidar com um pouco de honestidade. Talvez se você não fosse tão capacho, seu filho não seria tão insensível. Meu pai falou, Parker, chega. Sente-se. Isso é um jantar de família, não um tribunal. Fiquei lá por um longo momento, mãos trêmulas. Trixie encarava o colo, tentando não chorar. Seu livro ainda estava no chão, com a marca do tênis na capa. Peguei o livro, entreguei a ela e olhei para minha família mais uma vez. Vamos embora. Ethel bufou, que dramática. Não respondi. Segurei a mão da Trixie, saí pela porta da frente e não olhei para trás. No carro, ela ficou em silêncio por um longo tempo, até perguntar algo que me dilacerou. Pai, é verdade que estamos quebrados? Apertei o volante, respirei fundo. Não, querida. Não estamos quebrados. Não somos desperdiçadores, há uma diferença. Ela sentiu, mas eu podia perceber que ainda estava processando tudo, tentando entender por que o primo diria algo tão cruel, ainda se perguntando por que os avós não haviam defendido sua própria sobrinha. Eu não tinha boas respostas, ainda não. Mas, quando chegamos em casa, eu já havia tomado uma decisão. Não consegui dormir naquela noite, apenas fiquei deitado no escuro, revivendo cada momento daquele jantar, cada sorriso sarcástico, cada comentário desprezível, cada ano sendo a carteira ambulante da família enquanto me tratavam como se eu não existisse. Eva chegou por volta das 23 horas e, ao me ver, percebeu imediatamente que algo estava errado. Contei-lhe tudo, que meu próprio sobrinho basicamente havia chamado minha filha de inútil e que todos à mesa acharam aquilo normal. Ela não disse muito, apenas ouviu, e então me fez uma pergunta que ecoou no meu peito: o que você vai fazer a respeito? Respondi que eu tinha terminado de ser o plano B, terminado de financiar o estilo de vida de Ethel enquanto ela zombava da minha filha, terminado de fingir que isso era coisa normal de família. Eva assentiu, bom. Então faça direito. E foi exatamente o que fiz. Na manhã seguinte, liguei para Anton, meu amigo desde a faculdade, o mesmo que testemunhou todas as notas promissórias que Ethel assinou, o mesmo que anos atrás me avisou que eu estava sendo enganado, e que nunca disse eu avisei, mesmo tendo todo o direito. Finalmente acordou, hein? Foi o que lhe disse ao ouvir o que havia acontecido, sem julgamento, apenas uma satisfação silenciosa, como se estivesse esperando por essa ligação há anos. Encontramo-nos para um café naquela tarde, em um diner próximo ao escritório dele. Levei tudo, extratos bancários de 7 anos, comprovantes de transferência, as notas promissórias com a assinatura de Ethel e testemunha de Anton, documentos de seguro, contrato do carro com meu nome como co-signatário, 7 anos de registros financeiros que contavam a história de alguém sendo usado por quem supostamente era família. Ele espalhou os papéis sobre a mesa, a expressão ficando mais sombria a cada página. A garçonete veio 2 vezes para completar o café, mas ele acenou negativamente sem nem olhar para cima. Parker, isso é muito. Você percebe que deu quase $120 mil para essa mulher? Eu sei. E ela nunca pagou um centavo, nem dos empréstimos documentados, nem de nada. E você assinou contratos de empréstimo de cerca de $31 mil com a assinatura dela testemunhada e datada, com prazos de pagamento que ela simplesmente ignorou. É por isso que me ligou. Anton recostou-se na cadeira, batendo a caneta na mesa. Olha, Parker, os contratos de empréstimo são executáveis. Você poderia processá-la civilmente, obter um julgamento e tentar cobrar, mas isso leva tempo, custa dinheiro, e se ela não tiver nada de valor, você pode ganhar no papel e nunca ver um centavo, pelo menos não imediatamente. Mas o julgamento ficaria registrado, se algum dia ela se reerguer e tiver algo a proteger,
você seria o primeiro na fila. E quanto ao carro? O BMW. Anton pegou o contrato de leasing, estudou por um instante. Você é o consignatário, seu nome está nos papéis. E, pelo que estou vendo, você pagou cada parcela nos últimos 4 anos, enquanto ela, vamos ver, 0. 0, certo? Então, tecnicamente, você tem direito real aqui. A empresa de leasing quer uma coisa, receber. E quem tem mantido a conta em dia é você. Se você entrar em contato, explicar a situação, eles podem permitir que você encerre o contrato de consignatário. Não é comum, mas acontece. Me explique o processo. Perguntei. Você liga para a empresa de leasing, explica que quer encerrar seu contrato de consignatário, eles vão revisar o histórico de pagamentos, ver que você manteve tudo em dia, e então oferecem opções, ou exigem que o titular principal encontre outro consignatário, o que a TEL não pode fazer porque o crédito dela está arruinado, ou autorizam que você entregue o veículo por conta própria. Eu assenti. E meus pais? E quanto a eles? Eles permitiram tudo isso, viram-na me sugar por anos e nunca disseram uma palavra. Anton deu de ombros, seus pais não têm obrigação legal pelos débitos da sua irmã, mas se você quiser cortar relações, a decisão é sua. Só não espere que eles entendam. Pessoas assim constroem toda a visão de mundo acreditando que você é o provedor e Ethel é a princesa. Eles vão te culpar. Não espero que entendam nada. Bom, porque não vão entender. Mas, Parker, Anton inclinou-se para frente, olhando-me nos olhos, e continuou, como se finalmente chegássemos ao ponto crucial. Você só precisa proteger a si mesmo e a sua família. O resto deles que resolva os próprios problemas, pela primeira vez. Passamos as 2 horas seguintes construindo um plano detalhado, e, ao sair daquele café, eu tinha um cronograma, uma estratégia, e pela primeira vez em 7 anos conseguia pensar com clareza. Na segunda-feira de manhã, comecei a fazer ligações. Primeiro, a empresa de leasing do carro. Expliquei que era consignatário de um contrato de veículo, que havia feito todos os pagamentos nos últimos 4 anos, e que queria encerrar formalmente meu contrato de consignatário e providenciar a devolução do carro. A representante ficou confusa no início, não era um pedido comum, mas, depois de explicar a situação e enviar a documentação mostrando que todos os pagamentos vieram da minha conta, ela me transferiu para o departamento de contas especiais. A atendente se chamava Raquel, e eu podia ouvi-la digitando enquanto puxava os registros. Senhor Hartwell, estou analisando seu histórico de pagamentos. Você fez 47 parcelas consecutivas deste veículo. O titular principal não pagou nada. Correto. E eu quero encerrar meu contrato de consignatário. Entendi. Podemos proceder da seguinte forma: você pode enviar uma solicitação formal para se retirar como consignatário. Se o titular principal não apresentar outra garantia de crédito em 30 dias, o veículo deverá ser devolvido. Ou, se você conseguir levar o carro pessoalmente, podemos agilizar o processo. Levar pessoalmente? Como assim? Perguntei. Se você levar o veículo a um dos nossos locais autorizados de devolução, podemos processar a entrega imediatamente e encerrar sua obrigação como consignatário. Você precisará do consentimento do titular principal ou terá que comprovar que possui direito legal de tomar posse. Eu fiz todos os pagamentos. Então você tem um caso sólido. Posso enviar os formulários para a devolução iniciada pelo consignatário. É incomum, mas dado seu histórico de pagamentos, não vejo problemas em nosso lado. Você terá autorização para retirar o veículo e levá-lo ao local de devolução mais próximo, e enviarei o endereço e as instruções. Preenchi os formulários naquela tarde, escaneei e enviei, recebendo confirmação e autorização em 2 horas, junto com instruções detalhadas de exatamente o que fazer e para onde levar o carro. Em seguida, liguei para a escola particular de Brian, onde eu vinha pagando $500 por mês nos últimos 3 anos, conforme Ethel havia me dito que era um empréstimo e que me reembolsaria quando começasse a receber comissões imobiliárias. Nunca pagou um centavo. A secretaria da escola foi eficiente. Expliquei que estava encerrando meu arranjo de pagamento de terceiros imediatamente, enviei a confirmação por escrito e pronto. Depois vieram as contas de serviços públicos. Eu vinha pagando a conta de luz de Ethel há 2 anos, a companhia não fez perguntas, apenas removeu meu método de pagamento e encerrou meu acesso à conta.
O seguro de carro veio em seguida. Anos atrás, havia adicionado o carro de Ethel à minha pólice para que ela tivesse uma tarifa melhor, uma ligação ao meu corretor bastou para removê-la, e a cobertura dela expiraria em 30 dias, a menos que providenciasse sua própria pólice. Até terça tarde, eu havia cortado toda a conexão financeira com minha irmã, todos os pagamentos automáticos, todos os contratos coassinados, todas as transferências mensais. Então veio a parte difícil. Na quarta-feira de manhã, dirigi até o complexo de apartamentos de Ethel. O BMW estava na vaga designada. Eu tinha a chave reserva, que ela me deu anos atrás para emergências, e a autorização da empresa de leasing, assinada e carimbada. Estacionei meu carro do outro lado do estacionamento e conferi o horário, 8h40. Ethel deveria estar dentro se arrumando para o trabalho, Brian na escola. Tudo limpo. Caminhei até o BMW, coloquei a chave na porta, entrei e liguei o motor. Enquanto saía da vaga, percebi o movimento no canto do olho, o vizinho mais velho, passeando com o cachorro, me olhando confuso. Acenei, passei dirigindo como se fosse algo completamente normal. Provavelmente contaria a Ethel que viu alguém levando o carro. Bom, que ela descubra assim. A viagem até a concessionária durou 40 minutos. Segui as instruções de Raquel à risca, estacionei na área de devolução designada e entrei com toda a documentação. O processo de entrega levou cerca de 1 hora, papelada, inspeção, assinaturas e uma confirmação final de que minha obrigação como consignatário estava encerrada e que Ethel receberia notificação em até 5 dias úteis. Liguei para Anton do estacionamento. Está feito. Entrega limpa. Ele perguntou como eu me sentia. Como se tivesse feito isso anos atrás. A ligação chegou na quinta-feira à noite. Eu estava no quintal com a Trixie, ajudando-a a montar um novo comedouro de pássaros que ela havia ganhado de aniversário, enquanto Eva estava dentro preparando o jantar, uma noite normal, tranquila, até que meu celular tocou e o nome de Ethel apareceu na tela. Deixei tocar 5 vezes antes de atender. Sua voz era pura toxicidade. Onde está o meu carro, Parker? Seu carro? Quer dizer, o carro que eu venho pagando, aquele com meu nome no contrato de leasing? Você sabe exatamente do que estou falando. A concessionária me ligou e disse que o veículo foi devolvido. O que você fez? Terminei meu contrato como consignatário e devolvi o veículo. Estava me custando cerca de $500 por mês que eu não podia mais arcar. Silêncio. Então ela perdeu o controle. Você não pode simplesmente fazer isso. Esse era o meu carro. Preciso dele para o trabalho. Como vou mostrar casas para os clientes sem carro? Então talvez você devesse ter feito os pagamentos. Ou talvez você devesse ter economizado e comprado seu próprio carro, como qualquer adulto neste planeta. Eu ia te pagar, Ethel. Você? Já me deve mais de $30.000 em empréstimos documentados há anos e não pagou nem um centavo, nem um gesto simbólico, nem $100 no meu aniversário com um bilhetinho dizendo, ei, obrigado por manter minha vida funcionando. Eu estive ocupada construindo minha carreira, aquela carreira que eu paguei para você. A licença imobiliária que eu cobri. Os materiais de marketing que organizei. As taxas do escritório que cuidei. Aquela carreira. Ela não tinha resposta para isso. Não posso acreditar que você faria isso comigo. Por quê? Por uma discussão idiota no jantar? Seu filho chamou minha filha de inútil, e você ficou lá, sorrindo. Oh, meu Deus! Ainda está presa nisso? Foi uma piada. Crianças falam coisas. Ele disse algo que aprendeu com você. E não estou presa nisso. Já superei. Muito superei. O que isso significa? Significa que acabou. O carro se foi, os pagamentos da escola foram cancelados, suas contas não estão mais no meu cartão, seu seguro vai expirar no fim do mês. Resolva você mesma. Mais silêncio. Eu podia ouvir o pânico dela. Parker, você não pode fazer isso. Mamãe e papai vão surtar quando souberem. Ótimo. Conte a eles quanto dei a você nos últimos 7 anos, conte sobre os empréstimos que você nunca pagou, conte como você viveu às minhas custas enquanto me chamava de perdedor pelas costas.
Brian não inventa essas coisas sozinho, ele aprendeu em algum lugar, e eu terminei de fingir que não sei onde. Desliguei. O telefone tocou novamente, imediatamente recusei. Então minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Eva saiu, enxugando as mãos na toalha de prato. Está tudo bem? Olhei para ela, olhei para Trixie, que estava concentrada, preenchendo cuidadosamente o comedouro de pássaros, completamente alheia à tempestade que eu acabará de desencadear. Sim, está tudo bem. O jantar está pronto. 5 minutos. Perfeito. Entramos, jantamos, sem falar de Ethel, de meus pais ou de qualquer coisa, apenas apreciamos o silêncio. A mensagem de voz da minha mãe era completamente enlouquecida. Como você pôde fazer isso com a Ethel? Ela está sofrendo, precisa de ajuda, você está sendo cruel, mesquinho e egoísta. Família apoia família, sangue é mais espesso que água. Salvei a mensagem e então bloqueei o número dela. As 3 semanas seguintes foram caóticas, satisfatórias, catárticas, completamente previsíveis. Sem o BMW, Ethel não conseguia mais manter as aparências, teve que pegar carros emprestados de amigos, usar aplicativos de transporte para mostrar casas, explicar aos clientes por que chegava de Uber em vez do próprio veículo. Seu negócio, sempre mais imagem do que substância, começou a desmoronar. Um colega disse a um amigo em comum que Ethel apareceu para uma apresentação de imóvel em uma minivan emprestada, com cheirios esmagados nos tapetes e uma cadeirinha no banco de trás. Os clientes escolheram outro corretor. Outro imóvel caiu porque ela não conseguiu chegar a tempo, e um terceiro porque apareceu estressada, desleixada, nada parecida com a profissional polida que o material de marketing prometia. Sem meus pagamentos de mensalidade, Brian foi retirado da escola particular no meio do semestre. Ethel tentou negociar um plano de pagamento, chorou, ameaçou deixar avaliações ruins, nada funcionou. Ele acabou na escola pública local, que na verdade foi perfeitamente adequada. Mas Ethel agiu como se eu tivesse mandado Brian para a prisão. Aparentemente, ele contou aos novos colegas que frequentava uma escola muito melhor antes que o tio arruinasse sua vida, e se envolveu em 3 brigas reais no primeiro mês. Os pais de um dos garotos chegaram a ameaçar registrar queixa por agressão. Ethel me culpou por isso também, e publicou um longo desabafo no Facebook sobre como o sistema falha com mães solteiras, convenientemente omitindo o fato de que ela vivia às minhas custas há 7 anos enquanto postava fotos de férias. Sem meus pagamentos de contas, a luz dela foi cortada por 3 dias até que ela conseguisse juntar o depósito para abrir uma nova conta em seu nome, tendo que ficar na casa de uma amiga até resolver tudo. Postou algo vago nas redes sociais, pedindo orações por estar passando por um momento difícil. E, como uma coisa leva a outra, sem o carro, a renda dela caiu e, sem renda, não conseguiu cobrir as despesas, sem cobrir despesas, seu crédito piorou, não conseguiu financiar outro veículo. Um ciclo descendente que se desenrolava desde o momento em que decidiu construir a própria vida às custas da carteira de outra pessoa. Então me mantinha atualizado sobre o lado legal. Ethel havia consultado 3 advogados diferentes sobre o carro, esperando que algum dissesse que ela tinha razão. Todos 3 disseram a mesma coisa: eu não fiz nada de errado. A empresa de leasing havia autorizado a devolução, e o consignatário que paga todas as parcelas tem direito de encerrar o contrato. Se houvesse algum problema, ela seria quem poderia ter cometido fraude ao se apresentar como capaz de fazer pagamentos que nunca pretendia cumprir. As notas promissórias eram outra história. Então entrou com os papéis para convertê-las em julgamentos formais, pequenas causas para valores abaixo de $10.000, e tribunal civil para os empréstimos maiores, devidamente documentados. O processo levaria meses, mas os julgamentos ficariam registrados. Se até algum dia se reerguesse, estaríamos em primeiro lugar para cobrar. Ela recebeu a citação em seu novo apartamento e aparentemente perdeu o controle no corredor. Uma semana depois, postou uma mensagem enigmática sobre saber quem são suas pessoas de verdade, enquanto a seção de comentários se enchia de mensagens de apoio de pessoas que não faziam ideia de que ela me devia $31.000, até alguns parentes entraram na onda. Meus pais tentaram intervir. Apareceram na minha casa sem avisar, em uma manhã de sábado, com meu pai batendo na porta como se estivesse cumprindo um mandado. Quando desci, eles já estavam na sala, meu pai andando de um lado para o outro, rosto vermelho, minha mãe sentada à beira do sofá, com lágrimas nos olhos. Parker, isso foi longe demais. Você precisa consertar isso.
Eu ainda estava secando o cabelo, fui com calma. Vocês viram seu neto humilhar minha filha e não disseram nada. E agora esperam que eu continue financiando o estilo de vida da mãe dele. Ela é sua irmã, mas também é alguém que me tomou $119.000 em 7 anos sem pagar um centavo. Nenhum dos dois respondeu. Minha mãe mudou de tática, lágrimas secando, tudo bem. Talvez ela devesse ter sido mais grata, mas é família. Precisa de ajuda. Então ajudem. Vocês são os pais dela. Assinem um cheque, coassinem o próximo carro, sejam a família sobre a qual tanto me dão sermão. Silêncio absoluto. Eles não tinham dinheiro, nunca tiveram. Rehipotecaram a casa 2 vezes, maximizavam cartões, viveram acima das próprias posses por décadas. Por isso sempre apontaram Ethel na minha direção. Saiam da minha casa. Não voltem até estarem prontos para se desculpar com minha filha. Eva apareceu na porta, braços cruzados. Ouviram o que ele disse. Eles saíram, sentaram na calçada por 5 minutos, provavelmente esperando eu correr atrás. Eu fiz café. Anton me ligou naquela tarde. Ethel havia procurado um advogado sobre a situação do carro. O advogado disse que ela não tinha caso, a devolução foi completamente legal. Se houvesse algum problema, ela me devia dinheiro. E agora eu tinha os julgamentos para provar isso. Ela realmente pensou que poderia me processar, consultou 3 advogados tentando achar um que aceitasse seu caso. Que audácia! Essa é Ethel, nunca encontra situação que não consiga piorar recusando qualquer responsabilidade. Anton riu, sabe qual a melhor parte? Um dos advogados que ela consultou me ligou, perguntando se eu queria assumir seu caso contra ela. Disse que seria moleza. 6 semanas depois de eu puxar o gatilho, a vida cuidadosamente construída de Ethel estava em ruínas. A agência imobiliária para a qual Ethel trabalhava a demitiu. O corretor deu aviso prévio de 2 semanas, mas tornou a demissão imediata quando Ethel fez um escândalo no escritório. Ela publicou mais um desabafo vago nas redes sociais sobre traições familiares e relações tóxicas, sem citar nomes, enquanto comentários cheios de apoio vinham de pessoas que não faziam ideia de que ela vivia às minhas custas há quase uma década. O contrato do apartamento dela chegava ao fim e ela não tinha como pagar. O aluguel de $1.800 por mês sempre parecia administrável enquanto alguém cobria seu carro, suas contas e a mensalidade do filho, mas sem esses subsídios a matemática não funcionava. Ela se mudou para um lugar menor, no lado errado da cidade, num prédio onde o corredor cheirava a mofo e o zelador nunca atendia às chamadas. 2 quartos, sem lava-louças, estacionamento apenas na rua. Brian teve que mudar de escola novamente. Meus pais a convidaram para morar com eles, generoso em teoria, exceto pelo fato de que a casa já era pequena demais para eles, e estavam lutando com suas próprias contas. A hipoteca estava afundada desde o 2º refinanciamento, cartões estourados, poupança de aposentadoria quase zerada. 2 semanas após Ethel se mudar, eles estavam quase se matando entre si, 3 adultos e um adolescente numa casa projetada para 2, brigando por louça, barulho e espaço pessoal. Minha mãe ligando para amigas para reclamar da vida difícil que tinha, meu pai passando mais tempo na garagem só para se afastar de todos. Ethel aparentemente bateu o carro dele saindo da garagem, sem seguro porque eu havia parado de pagar, tiveram que usar Uber por um mês inteiro. E, claro, me culparam. Começaram a ligar novamente, não para se desculpar, mas para me implorar que reconsiderasse, que fosse razoável, que pensasse na família. Não atendi. Anton me ajudou a formalizar os empréstimos pendentes. Os julgamentos foram concluídos sem contestação, porque Ethel não podia pagar um advogado. $31.000 em empréstimos documentados agora estavam oficialmente registrados. Se algum dia Ethel se reerguesse, tivesse bens a proteger, estaríamos em primeiro lugar para cobrar. Talvez eu nunca visse esse dinheiro, mas o princípio importava, o registro do que ela havia feito e do que devia existir agora, permanente e inegável. Enquanto isso, a vida melhorou para nós. Eva e eu finalmente começamos a reforma da cozinha que adiávamos há anos, novas bancadas, armários, uma ilha central com 3 assentos. Levamos Trixie à praia para um fim de semana longo, sua primeira viagem de verdade desde os 6 anos. Sempre dissemos que não podíamos, sempre adiamos para o próximo ano, sempre priorizando responsabilidade sobre viver de fato.
Trixie colecionou conchas, construiu castelos de areia e me pediu para ler seu livro em voz alta à beira da fogueira, li cada capítulo. Na última noite, ela adormeceu encostada em meu ombro, e eu fiquei ali, olhando para o fogo, sentindo algo que não sentia há anos, paz. Comecei a dormir melhor, parei de ranger os dentes à noite, o dentista já me alertava há anos que eu quebraria um dente se não controlasse o estresse. Meu relacionamento com Eva melhorou também. Voltamos a conversar de verdade, não apenas coordenar horários e logística. Saímos juntos, só nós dois, como antes. Eu deixei de ser o caixa automático da família. Ríamos mais, e Trixie percebeu a mudança. Começou a pedir para fazermos mais coisas em família, parou de perguntar sobre a vovó e o vovô, parou de perguntar sobre a tia Ethel. Crianças percebem essas coisas. Então, numa terça-feira fria, no início de fevereiro, Ethel apareceu na minha porta. Eu estava na garagem organizando ferramentas, um projeto de fim de semana que vinha adiando há meses. Ouvi um carro entrando na garagem, um sedã antigo, paralama amassado, ferrugem nos arcos das rodas, motor fazendo barulhos que nenhum motor deveria fazer. Ela saiu do carro, parecia destruída, cabelo preso num coque bagunçado, roupas amassadas, provavelmente havia dormido com elas. Olheiras profundas. A mulher confiante e polida que sorrira de lado para mim no jantar dos meus pais havia desaparecido, ali estava alguém que finalmente ficará sem pessoas para usar. Ela caminhou em minha direção, braços cruzados contra o frio. Não a convidei para entrar, nem me movi da bancada, apenas observei como se fosse uma estranha. Começou a falar antes mesmo de me alcançar. Parker, por favor, eu sei que errei, sei que deveria ter sido mais grata, mas estou me afogando aqui. Mamãe e papai não podem mais me ajudar. Perdi meu emprego semana passada, Brian está com dificuldades na nova escola, se metendo em brigas, deixei-a falar, encostado na bancada, braços cruzados, expressão neutra. Estou pedindo mais uma chance. Apenas me ajude a me reerguer. Vou te pagar desta vez, juro. Assinarei o que você quiser. Ela estava chorando, o desespero real. Não. Ethel piscou, incrédula. O quê? Não. Parker, por favor, estou implorando, não tenho para onde ir. Não é problema meu. Você é minha irmã? Não mais. Ela enxugou os olhos, a expressão mudando, a verdadeira Ethel surgindo por trás das lágrimas. Então é isso? Um comentário idiota de um adolescente e você joga fora toda a família? Esse comentário me mostrou exatamente o que você pensa de mim. Sempre pensou. Sempre. Ela me encarou, procurando ângulos, procurando vantagem, e não encontrou. Vá para casa, Ethel. Parker, vá agora ou vou chamar para você ser removido. Ela ficou ali mais um instante, esperando eu ceder, ser o frouxo em quem contava há 7 anos. Eu não cedi. Eventualmente, ela se virou, voltou para o carro e foi embora. Observei até as luzes traseiras desaparecerem e voltei a organizar minhas ferramentas. Eva apareceu alguns minutos depois na porta da garagem, viu o carro de Ethel. Está tudo bem? Peguei uma chave inglesa, coloquei no lugar. Sim. Ela chorou pedindo ajuda, mas não se preocupe. Não vai nos incomodar de novo. Eva sorriu lentamente e voltou para dentro. Terminei de organizar a garagem, apaguei a luz, fechei a porta e fui ajudar Trixie com o dever de casa. Ela trabalhava em um relatório de livro, seu romance de fantasia favorito espalhado pela mesa da cozinha, o mesmo livro que Brian havia pisado semanas atrás. Ela continuava a lê-lo. Crianças têm essa força. A noite estava silenciosa, a casa aquecida, minha família reunida pela primeira vez em 7 anos. E aquele silêncio finalmente era paz.